Nesse vídeo eu vou explicar como é feito o cadastro de funcionários. O cadastro de funcionários está no módulo Secretaria, no terceiro botão grande da esquerda. Então eu clico aqui Funcionários, aparece a janela com os funcionários, a listagem dos funcionários que já estão cadastrados no sistema. E eu vou cadastrar um novo que vai trabalhar na recepção, por exemplo. Então eu clico aqui em Cadastrar, começo a preencher o nome. Quando eu vou para o campo Novo Código, ele dá essa opção de eu selecionar novo código ou deixar em branco. Tanto faz, ele vai gerar um código novo para esse funcionário. Tá? Uma coisa importante aqui, quando eu estava preenchendo os nomes, ele aparece uma lista de nomes ali. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, Marcos dos Santos, ele puxou do cadastro de pessoas que estão no sistema. Pode ser que ele seja um funcionário, um visitante. O importante é que, se nessa lista de nomes está a pessoa que eu estou tentando cadastrar, por exemplo, se fosse o Marcos dos Santos, quando eu seleciono o nome, aparece aqui no campo de códigos um código opcional. Se eu selecionar esse código, o sistema entende que é o Marcos dos Santos que já estava cadastrado em nosso sistema com o código 11.711 e ele puxa todos os dados dessa pessoa. É importante utilizar dessa forma para não duplicar. Então, se o Marcos dos Santos já estava no sistema, mesmo que ele fosse um aluno, quando eu reaproveito aqui, ele passa a ser aluno e funcionário. Então, o cadastro dele está unificado. O sistema sabe que é a mesma pessoa, reaproveita todos os dados e se eu mudo alguma informação na parte de alunos, ele já muda aqui também. Por exemplo, CPF, RG. Tá? Por isso que o sistema sempre mostra uma lista de nomes, para que eu não faça duplicações. Então, se alguém já está no sistema, o ideal é que eu selecione essa pessoa da lista e reaproveite o código. Mas se for uma pessoa diferente, um homônimo, aí eu posso deixar novo código. Então, vão haver duas pessoas que têm o mesmo nome, mas o sistema vai gerar com um código novo. Tá? Eu vou continuar o cadastro de testes que eu estava fazendo. Então, estou cadastrando o meu recepcionista, o que é importante. Vou deixar o código em branco, que ele vai gerar. Esses campos não são obrigatórios, sexo é obrigatório, data de nascimento não é. Aqui tem um campo do cargo, então vai ser recepcionista. Então, eu coloco aqui recepcionista. Veja que não apareceu esse cargo aqui em cargos. Ele tem outros, tem secretaria, suporte. O cargo não é o que vai determinar o tipo de acesso da pessoa. É só um campo informativo sobre a função que ela exerce dentro da academia. Então, se não tem aqui recepcionista e eu tenho esse cargo, eu posso vir aqui no menu da esquerda, procurar o cadastro de cargos e cadastrar esse novo cargo. Então, cadastrei aqui recepcionista. Se eu verificar aqui na lista, está aqui recepcionista, então já está disponível para ser utilizado no cadastro de funcionários. Então, eu volto aqui onde eu estava cadastrando o André e coloco o recepcionista. Tá? Se eu preencher somente esses dados, clicar aqui em confirmar, a pessoa já está cadastrada no sistema como recepcionista e ela já pode passar pelo controle de acesso porque está como ativo aqui, tá? Claro que se é uma catraca com biometria, eu tenho que cadastrar a biometria na catraca ou aqui pelo sistema, caso tenha um leitor biométrico ligado direto no computador, as coisas normais que é feito para aluno também, tá? Só que quando eu fiz isso, eu ainda não dei para esse recepcionista um acesso ao sistema. Ele vai precisar ter um acesso básico para ele cadastrar planos e cadastrar alunos. Então, para que ele tenha esse acesso, eu tenho que vir aqui nos outros campos e preencher, tá? Endereço. O endereço mesmo não é obrigatório, mas o e-mail é obrigatório. Então, eu vou colocar aqui. Preencho um e-mail para que essa pessoa possa acessar o sistema, tá?
Aqui é importante que em todos os campos de endereço a gente tem um recurso que ele puxa pelo CEP ou ele puxa o CEP pelo endereço. Vou colocar aqui o CEP da nossa empresa. Ó, ele puxa ali o endereço. Isso só funciona se a internet estiver habilitada, tá? Então preenchi aqui, o importante era o e-mail. Outra coisa importante é marcar se a pessoa possui acesso ao sistema. Existem vários tipos de acesso, tá? Aqui está sem acesso. Existe um acesso que é local, só dentro da rede da academia, e um acesso via internet. Então, quando eu clico aqui, ele já mostra local, local, e esse aqui é via internet. Dentro dos acessos locais, eu posso limitar se a pessoa acessa via teclado, digitando a sua senha de acesso, ou somente com a verificação biométrica. Caso o computador tenha um leitor biométrico, esteja configurado no sistema, eu posso limitar o acesso da pessoa pela biometria. Isso existe para evitar fraude, de que um funcionário pegue a senha do outro e se passe pelo outro para fazer alguma função no programa, tá? Então, eu vou colocar aqui que essa pessoa aqui da recepção, ela vai ter aqui um acesso com teclado ou local, teclado e biometria. E vou colocar uma senha para ela, tá? A agenda é um campo que não é utilizado para recepcionistas. Ele é um campo que, na verdade, a gente utiliza somente quando existem professores que fazem avaliações e possuem uma agenda de horários para fazer essas avaliações. Então, isso aqui a gente vai deixar em branco. Quando eu for explicar sobre professores, aí eu explico essa parte, tá? Tipo de contrato. Aqui é sempre funcionário interno. Existe uma segunda opção, personal externo, que não deve ser nunca utilizada. Ela existe porque o programa foi mudando com o tempo e nas primeiras versões o personal era cadastrado por aqui. Então, algumas academias ainda têm esse cadastro por aqui, por isso tem essa opção. Hoje já existe um módulo específico só para cadastro de personal, tá? E aqui é como é feita a liberação dessa pessoa na catraca. Se eu deixar somente biometria, ela só passa na catraca verificando a biometria. Se eu deixar teclado e biometria, ela tem a opção de digitar a senha dela na catraca para a catraca liberar, tá? A senha é o código. Então aqui eu falei senha, mas na verdade a gente está falando desse código que libera a pessoa na catraca, tá? Normalmente as catracas têm essa opção, mas não são todas, tá? Então, eventualmente você pode marcar aqui somente biometria, mas a tua catraca não tem como bloquear isso. Ou ela não tem como deixar teclado e biometria, ela só deixa biometria, tá? É uma coisa que também vai depender da catraca. Eu vou deixar aqui para essa recepcionista teclado e biometria. E aqui é uma opção que também só se é utilizada para professores. Então a gente vai deixar em branco que essa recepcionista não precisa dessa opção, tá? Então quando eu cliquei aqui, o funcionário André da Silva está cadastrado no sistema. Ele tem um acesso via teclado ou biometria e ele tem uma senha, tá? Mas se ele logar no sistema, ele não vai enxergar nada, ele não vai ter acesso a nenhum menu do sistema. Porque para ele ter um acesso a menus do sistema, ele precisa ter um perfil de acesso. Então eu vou minimizar aqui e vou abrir perfis de acesso do funcionário André da Silva, tá? Vou clicar aqui em inserir. Quando eu clico aqui, ele pede uma senha de administrador. Digito a senha, aparece uma lista de perfis, tá? Em um vídeo que eu vou deixar o link abaixo desse vídeo, eu vou explicar como são feitos esses perfis, como que você cria perfis novos, tá? Mas para esse cadastro básico, eu só vou informar aqui. Se é um recepcionista bem básico, que ele só tem acesso a cadastro de alunos, a gente utiliza o perfil de acesso Secretaria IntelliBody, tá? Aqui, ó, secretário IntelliBody. Existe um outro um pouquinho mais avançado que é subgerente IntelliBody. Todos esses que têm IntelliBody entre parênteses são perfis
pré-formatados pela IntelliTools. Então, eles já estão disponíveis no sistema, não é necessário que o administrador da academia crie o perfil, ele pode vir aqui utilizar e eles vão estar sujeitos aos parâmetros que nós definimos para o perfil. Então, normalmente, a pessoa que só faz esse cadastro de planos, recebe os pagamentos, ela vai ficar aqui no secretário. Se ela for um pouquinho mais avançada, ela fica no subgerente, tá? E bem avançado, ela fica no gerente. O gerente pode ver até relatórios financeiros, tá? Esse secretário, ele não vê nada de financeiro. Então, eu coloco aqui secretário e pronto. Nesse momento, o funcionário já está cadastrado para acessar o sistema. Então, eu vou fazer um teste aqui. Arquivo, logoff. Vou preencher o e-mail que eu cadastrei lá. Ele vai aparecer aqui. E apareceu o perfil aqui embaixo. Veja, quando não aparece o perfil aqui embaixo, significa duas coisas. Ou foi esquecido de colocar o e-mail do funcionário, ou foi esquecido de colocar o perfil de acesso para esse funcionário, tá? Existe uma terceira hipótese, mas é muito remota, desse e-mail ter sido cadastrado para duas pessoas diferentes. O sistema faz uma verificação, mas eventualmente numa troca de dados do cadastro pode acontecer. Aí é necessário entrar no cadastro de pessoas e verificar se esse e-mail não está duplicado, tá? Eu vou logar aqui só para a gente testar. Então, vou colocar a senha que eu usei para cadastrar esse funcionário. O sistema está logando. E ele logou aqui com as opções que eu dou para recepção. Veja que tem menos opções aqui no menu. E se entrarmos aqui em módulo musculação, ele pode ver esses dois itens e ele pode aqui, vamos ver se ele consegue entrar em avaliação física. Consegue também.